Gente, a gente segue com uma conversa que vai coroar aqui os vários quebra-cabeças que a gente está juntando nesse espaço de cuidado, colaboração e aprendizagem. O Roberto Martini. O Roberto, ele é consultor e ele também é educador no campo da pedagogia da cooperação. Ele tem mestrado em psicologia da educação e tem muita história para contar para a gente nessa dimensão de como que a gente reúne pessoas para juntas construírem coisas que são boas para todas elas. Tenho certeza que isso é um enigma para um monte de gente aqui, Roberto. Como que a gente soluciona esse problema? Maravilha, é uma ótima provocação para começar, né? Sim. Gente, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, uma grande alegria estar aqui. Gratidão a Juliana e a Gabi, que foram as pessoas que eu conversei para chegar até aqui, para estar aqui hoje, né, encontrando vocês. Apreciei bastante o carinho e o cuidado com que vocês foram organizando o evento, então me senti muito acolhido, como eu estou me sentindo agora, assim, então estou feliz de estar aqui e poder ter essa conversa com vocês aqui, breve, né, deixa eu até cuidar do tempo aqui, porque eu sei que o tempo é importante hoje, especialmente cuidar dele, né? Sim. Então, gente, eu vou falar brevemente assim um pouquinho da história do projeto Cooperação e vou falar da abordagem que a gente utiliza, que acho que vai ajudar bastante a costurar a fala central assim do que eu quero trazer para vocês, né? Bom, eu sou um dos sócios do projeto Cooperação, que é uma instituição que teve início há aproximadamente 25 anos aqui na Baixada Santista, aqui em Santos, onde eu moro, né? Sou aqui da Baixada. E há mais ou menos 25 anos atrás, um casal, o Fábio Broto, a Gisela Sartori, iniciaram uma instituição chamada Projeto Cooperação, que tinha como propósito espalhar a cooperação para o mundo. Inicialmente, o Projeto Cooperação nasce com essa intenção, e até hoje a gente o nosso propósito tem tudo a ver com essa ideia de levar, espalhar a cooperação para o mundo. Nós fizemos isso já em muitos lugares do Brasil, aqui no Brasil e fora do Brasil, já visitamos instituições multinacionais, assim, muito conhecidas, já estivemos em comunidades muito carentes, em escolas, em universidades, e até num presídio já tivemos oportunidade de falar sobre cooperação. Então, o que eu quero dizer é que cooperação é uma onda que a gente gosta de surfar, é um tema que a gente gosta de pesquisar, investigar, especialmente como cooperação acontece no grupo, né, nos processos de desenvolvimento de grupos e nas relações que as pessoas estabelecem nos grupos. É uma coisa que a gente gosta muito de investigar, estudar isso e colocar em prática também. O que não quer dizer que a gente saiba tudo sobre, né? Só quer dizer que a gente gosta, que a gente curte estudar, como eu falei, investigar esse tema. Tem algo central assim na nossa forma de fazer que eu acho legal assim como um primeiro passo, como uma introdução assim para o assunto, para esse tema. Eu acho legal a gente conversar um pouco, que é o jeito que o Projeto Cooperação tem de fazer isso, né? Que é por meio de uma metodologia, de uma abordagem chamada Pedagogia da Cooperação, que está muito focada na experiência. Então, muito mais do que dar palestras sobre cooperação, do que teorizar sobre cooperação, o centro assim do que nós fazemos está em convidar as pessoas para experimentarem cooperação, para viverem cooperação. Então, a gente acredita que existe uma potência muito grande nessa experiência viva, real, das pessoas sentirem cooperação, existe um significado maior e um nível de profundidade muito maior na experiência do que a gente ficar muito no campo teórico explicando como cooperação é bom para as pessoas, como isso faz bem para o grupo, né, para os grupos. Então, eu tenho alguns exemplos que ilustram isso, né? Eu tenho uma grande amiga, a Cris, que é de Florianópolis, e alguns anos atrás ela fez o Caminho de Santiago,
que é uma experiência muito conhecida, assim, então, certamente muitos de vocês sabem sobre o Caminho de Santiago, né? E a Cris fez o Caminho de Santiago e diariamente ela postava fotos no Face sobre como foi fazer o Caminho de Santiago, ou melhor, como estava sendo fazer o Caminho de Santiago. Então era uma delícia diariamente se deparar com paisagens maravilhosas, né, com os relatos dela, com os lugares que ela parava, com as pessoas que ela conhecia, né? Então, apesar de ter sido uma delícia, apesar de ter sido muito bom, de verdade, eu não sei como é fazer o Caminho de Santiago, porque eu só conheci o Caminho de Santiago pelas imagens que a Cris trouxe e pelos relatos que ela trouxe. Mas eu vou de verdade saber como é o Caminho de Santiago quando eu for fazer o Caminho de Santiago. Então, repito, essa ideia de provocar experiências vivas, mais significativas para as pessoas, é um pouco o que a gente busca fazer. É um pouco o tom do nosso trabalho, né? E tem uma delas, assim, que para mim é a que ilustra melhor isso que eu estou querendo dizer, que é uma experiência de ter ido para Porto Alegre participar de uma reunião. Uma primeira vez que eu fui trabalhar em Porto Alegre, há muitos anos atrás, eu peguei um voo em Guarulhos, desci em Porto Alegre de manhã cedo e fui fazer a reunião e voltei no final da tarde, né? Então, no meio da reunião, o grupo de 8 pessoas, mais ou menos, fez uma coisa que gaúcho adora fazer, que é tomar chimarrão. Então, no meio da conversa, bem no início desse bate-papo, surge uma cuia de chimarrão. E aquilo mexeu comigo porque eu comecei a ficar pensando em como eu ia reagir àquilo, como eu ia fazer, né? Quando a cuia chegasse até mim, o que eu ia fazer, né? Eu ia experimentar, putz, mas e se eu não gostar do chimarrão, né? Será que, putz, se eu recusar vai ficar chato, né? Dizer, pô, olha, eu não gostei, vai ficar pior, né? Ou eu passar direto e, putz, pode ser pior ainda, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E a reunião literalmente acabou, assim, eu parei de prestar atenção em tudo que estava acontecendo, o que as pessoas estavam falando, os acordos que estavam acontecendo ali, e comecei a concentrar na tal da cuia de chimarrão que chegou na minha mão. E aí eu agradeci, muito obrigado e passei adiante. E voltei para casa, voltei para Santos, como caiçara que sou, imaginando o que é o chimarrão, qual o sabor, como é tomar chimarrão em grupo. Continuou, eu estou fazendo assim, bem no plano mental, assim, no campo das hipóteses, né? Porque de verdade eu não experimentei. De verdade, eu continuei nas hipóteses, nas suposições. E aí, passaram 2 anos, fruto desse meu encontro lá em Porto Alegre, eu fui fazer um trabalho em Passo Fundo, aí já com 50 pessoas num círculo, e as pessoas eu contei essa história para elas, e elas falaram, pois, Roberto, então tu vais experimentar o chimarrão hoje. E aí, ao invés de uma cuia de chimarrão, tinham pelo menos umas 8 cuias ali. E aí chegou na minha mão a cuia de chimarrão, e aí, como estava combinado, eu fui experimentar, tomei um golinho e fui passando adiante. Aí as pessoas viram para mim e dizem assim, não, Roberto, a cuia tem que roncar. A cuia tem que roncar quer dizer, isso é um código, a cuia tem que roncar, eu tenho que tomar até o final. E aí eu fiz isso, tomei até o final, e fui passando a cuia adiante. E aí as pessoas me alertaram, não, Roberto, tem que encher a cuia com aquela garrafa térmica com água quentinha que sempre acompanha a cuia. E foi isso que eu fiz. E ali, de verdade, compartilhando no círculo uma cuia de chimarrão, eu tive uma experiência viva e real do que é chimarrão. Porque, além dos códigos, além da experiência viva de compartilhar algo num círculo, o sabor, a temperatura do chimarrão eu conheci. Então, essa experiência real é inesquecível porque eu me apropriei do chimarrão de um outro jeito. Então, em síntese, é disso que a gente trata quando a gente fala de cooperação. Criar ambientes onde as pessoas possam viver cooperação integralmente e que seja uma experiência mais significativa,
mais real pelo experimento da cooperação, do que é cooperação. Então, com essa introdução, eu quero compartilhar a minha tela e quero começar a contar para vocês um pouquinho mais detalhadamente do que é essa abordagem, de como ela acontece, falando especialmente das práticas da pedagogia da cooperação. E eu vou mostrar aqui para vocês um desenho que traz para nós assim uma visão geral da pedagogia, e em seguida eu vou compartilhando as 7 práticas da pedagogia da cooperação. E aí eu acho que a gente vai fazer um percurso bem legal, ok? Então, vamos lá. Eu quero checar com o grupo de apoio se todos estão vendo a minha tela. Ok? Ok. Então, eu começo falando os 5 P's da pedagogia, né? Os princípios da pedagogia, então, comunidade, convivência, cooperação e coexistência, são os 4 princípios da cooperação. Tem alguns processos que nós utilizamos bastante nessa jornada, que são jogos cooperativos, que são comunicação não violenta, diálogo, dança circular, investigação apreciativa, Dragon Dreaming, Word Café, são processos que a gente utiliza bastante nessa jornada. Tem alguns procedimentos, e aí me lembrou um pouco a fala da Mônica Escudeiro sobre os procedimentos que ela trouxe. Da mesma forma, nós temos procedimentos para uma jornada, e esses procedimentos têm a ver com começar e terminar juntos. Então, todo o processo de grupo, a gente procura, nos procedimentos, cuidar para que a gente comece o encontro juntos, que a gente finalize o encontro juntos, que a gente parta de experiências simples para experiências mais complexas e mais refinadas, mas primeiro partir de estruturas simples para alcançar níveis mais complexos. E a gente honra, a gente procura cuidar para que seja uma experiência em que mestre e aprendiz possam aprender um com o outro. Então, que seja esse lugar de mestre e aprendiz possa ser visitado por todos os participantes. Então, até o focalizador é também um aprendiz, né? E quem está vivendo o processo pode ser um mestre em diferentes situações. Então, estou citando 3 procedimentos nossos aqui. Além do círculo, centro, começar e terminar juntos, do simples para o complexo, e essa relação mestre-aprendiz que eu estou lembrando agora. E tem as 7, tem o propósito, que é o que está no centro, e a gente vai falar disso já já, e tem as 7 práticas da pedagogia da cooperação, que eu acho que se eu passar por elas, eu acho que essa arquitetura vai ficar mais clara para vocês, ok? Tudo isso está organizado nesse livro que foi produzido, que foi escrito pelo Fábio Tuzzi Broto. Eu escrevi um dos capítulos, e teve a coorganização da Carla Albuquerque e da Daniela Domi, que foram as pessoas que colocaram energia para realizar, para publicar esse livro com o Fábio, e a gente tem uma boa notícia que o mês passado ele foi publicado em Portugal. Aqui no Brasil, a editora é Bambual. Então, o livro Pedagogia da Cooperação organiza com profundidade essa arquitetura da pedagogia da cooperação. Então, eu quero começar falando da primeira prática, que é a prática do contato. Então, primeiro passo, assim, quando a gente convida as pessoas para uma experiência coletiva, e aí vale lembrar que ela pode ser uma experiência de 4 horas, pode ser uma experiência de 4 dias, né? Pode ser uma experiência de 1 semana. Então, a jornada da pedagogia, ela está a serviço da gente de acordo com a disponibilidade que a gente tem de tempo, de espaço, enfim, né? Então, imaginem isso podendo acontecer tanto num encontro de 4 horas com um grupo, quanto no encontro de 4 dias, né? Então, o primeiro passo é contato, são as primeiras conexões com o grupo, né? Os primeiros olhares, quem são as pessoas que estão aqui, de onde ela vem, o que elas trazem. Então, as primeiras conexões com o grupo nessa ideia de criar
o contato mesmo, né? Os primeiros olhares, quem somos nós que estamos aqui, as pessoas se enxergarem. E a competência que está no centro dessa prática é o saber conectar. Então, imagine as pessoas chegando e as primeiras ações para criar conexão. Em seguida, o segundo passo é estabelecer um contrato. Então, as pessoas começam a conversar sobre como elas vão ficar juntas naquela experiência, naquele encontro, especialmente mais do que ficar juntas, do que elas querem cuidar naquele encontro. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pergunta que é, para você gostar de ficar aqui nesse encontro com a gente, qual é o pedido que você tem? Para você gostar de ficar nesse encontro com a gente, qual é o pedido que você tem? Então, eu já ouvi as coisas mais diferentes possíveis, né? Desde uma pessoa falar que ela fala muito pouco, ela é muito tímida, e que o pedido dela para que quando ela falasse as pessoas ouvissem o que ela tem a dizer. Então, esse pedido simples fez muita diferença para o grupo, e eu lembro muito bem que os momentos que essa pessoa pediu para falar, e foram muito poucos esses momentos, todas as pessoas concentraram atenção para ouvir essa pessoa. Então, o contrato, junto com o contato, começa a dar os primeiros passos para criar essa atmosfera de estamos juntos, para criar ambiente, para criar um território que facilita com que cooperação aconteça. A competência central é o saber cuidar. Aí as inquietações, esse é a terceira prática da pedagogia. E as inquietações, elas têm um ponto muito curioso que acho que vale ressaltar. Nas minhas conversas com a Juliana, acho que isso ficou bem evidente, assim, que é abrir espaço para os grupos, para o grupo compartilhar quais são as inquietações, quais são as perguntas que as pessoas têm sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Ou seja, o tema que está no centro daquele encontro, está no centro daquela experiência, né? O centro que mobilizou as pessoas estarem, o tema que mobilizou as pessoas estarem ali. Então, alguns exemplos. Se o que está no centro é comunicação para esse grupo, então, inquietações sobre comunicação. Se o que está no centro é confiança, inquietações sobre confiança. Se o que está no centro é colaboração, inquietações sobre colaboração. Então, as inquietações são o combustível, é o que move a pedagogia da cooperação. Tudo acontece a partir daí em torno de encontrar soluções para as inquietações que o próprio grupo trouxe. E isso é muito legal da gente observar, porque a gente aqui abre mão de um modelo bastante comum, que é o consultor que foi contratado sabe das coisas, ele tem as respostas. Então, como ele tem as respostas, vamos prestar atenção no que ele está trazendo, porque ele vai trazer as soluções que nós precisamos, né? E a gente faz uma inversão aqui, né? O facilitador, o consultor, a pessoa chamada para facilitar um processo de pedagogia da cooperação, ele só cuida do ambiente para que as pessoas possam manifestar as inquietações, viver experiências para encontrar soluções para as próprias inquietações que manifestaram. Então, mais do que trazer soluções, a ideia é empoderar, validar, legitimar essas pessoas para que elas encontrem as soluções para os desafios que elas vivem. Tem um ditado que a gente gosta de utilizar, que é: todo grupo tem água para sua sede. Então, a gente aposta muito nisso, e isso está no centro da pedagogia da cooperação. A competência aqui é saber compartilhar. Depois a gente vive um processo que a gente chama de fortalecer alianças e parcerias. Se as respostas estão no grupo, as respostas não estão com o consultor, estão entre as pessoas. E, como eu falei, todo grupo tem água para sua sede, a gente precisa abrir espaço para que essa sabedoria surja, para que essa sabedoria venha à tona e os grupos encontrem as soluções para as questões que vivem cotidianamente. Para esse processo, e aí tem também uma questão, para nós é uma questão central e muito cuidada, que é uma jornada que o grupo vai fazer para guardar experiências, insights, conhecimento numa mochila. Imaginem isso, é fazer uma jornada
onde eu vou encontrando coisas interessantes, curiosas, e vou guardando na minha mochila. E daqui, logo mais, eu vou reunir uma turma, reunir um grupo, vou tirar a minha mochila, vou abrir e vou mostrar para as pessoas, olha, gente, eu percebi isso aqui, isso e isso nessa jornada. E de que forma isso pode ajudar a gente agora a ganhar clareza em relação às inquietações. Então, essa jornada de fortalecer alianças e parcerias o que está no centro aqui é o saber confiar. E essa foto é bem emblemática, porque esse é um jogo cooperativo, que é um paraquedas que está dobrado, e esse é uma adaptação de um jogo esquimó, né? Lá os esquimós jogam ele com um couro de búfalo, né? E eles lançam a pessoa para o alto, e a pessoa vai bem alto, e aí eles apoiam a pessoa na queda, né? Então, essa é uma adaptação nossa para esse jogo esquimó, dos esquimós, né? É um paraquedas dobrado, uma pessoa deita e ela vive essa experiência de ser lançada e amparada pelo grupo. O que está no centro aqui é o saber confiar, e eu estou dando só um exemplo de jogo cooperativo, mas tem centenas de práticas que a gente utiliza, não só jogos cooperativos, desafios cooperativos que ajudam os grupos a chegar nesse lugar de mais clareza, de maior clareza. O próximo passo, e aqui é a quinta prática, é reunir soluções comuns, né? Então, lembrando da jornada, contato, contrato, inquietações, fortalecer alianças e parcerias, que é para ganhar clareza em relação às inquietações. Nesse momento, eu visito essas inquietações com o meu grupo, e aí a gente gosta muito de fazer nesse momento o Word Café, e eu começo a dialogar com as pessoas visitando essas inquietações, e agora o que eu acho, quais são as soluções, quais são as respostas que eu tenho. E a competência que está aqui no centro é co-criar. Aqui a ideia é criar juntos soluções, é ganhar clareza junto, é sair de um estado de consciência em relação a algo para um estágio maior, onde eu estou vendo as coisas agora com mais clareza, estou vendo as coisas agora com mais propriedade, com um entendimento mais refinado. E o próximo passo, a sexta prática, que é projetos de cooperação, eles vão no centro, na ideia de criar ações para impactar o cotidiano. Então, aqui tem bastante a ver com o tema desse encontro, com o propósito que a gente está conversando aqui. Em linhas gerais, a pedagogia cria um ambiente, cria uma atmosfera onde eu me sinta à vontade para cooperar e me sinta à vontade para ser eu mesmo. Então, quando eu tiro algumas cascas que têm a ver com resistência, que têm a ver com alguns entraves, tem a ver com a ideia de eu sei mais e alguém sabe menos, quando eu tiro algumas cascas, alguns entraves que têm a ver com competição, eu preciso chegar em primeiro lugar, eu preciso ser o primeiro, o mais experiente, o que tem mais conhecimento das coisas, eu fico livre para chegar no ponto central, para o que é o essencial. E o essencial é cuidar do que está vivo para nós. Então, imaginem um grupo de trabalho, 40, 50, 100 pessoas, que vive uma experiência com a pedagogia da cooperação e investiga um tema que está quente, que está desafiando esse grupo. Por exemplo, colaboração. Então, a pedagogia vai, nessa jornada, liberando as pessoas desse lugar de competir, esse lugar de ter razão, esse lugar de saber mais. E eu, quando me libero disso que eu estou chamando de cascas, eu vou no centro da coisa, eu vou no que é essencial, eu vou no que importa, eu vou no que está vivo para nós, o que está vivo para esse grupo. E aí o grupo começa a cuidar do que é essencial para eles, né? E o que é essencial para eles pode ser cuidado através de projetos de cooperação. E esses projetos de cooperação têm uma característica que é chegar no dia seguinte na organização e mudar. Então, eles têm bem essa ideia de criar ações para ir lá no dia seguinte e começar o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, e aí vai. Então, a competência que está aqui é cultivar, saber cultivar. Saber cultivar o que está vivo para nós, o que é essencial para nós, o que a gente precisa cuidar.
E na fala de abertura, a Juliana trouxe algo que para mim é precioso, algo que eu aposto todas as minhas fichas, que é a nossa vocação essencial é para cuidar uns dos outros. Me parece que existe um impulso natural nosso, e a nossa jornada como humanos aqui nesse planeta, aqui nessa casa, nos oferece dezenas de exemplos de situações em que, se nós não tivéssemos essa competência muito bem desenvolvida, não tivéssemos isso bem no nosso chip, no nosso DNA, simplesmente nós não chegaríamos até aqui como nós estamos em 2021. Então, eu aposto as minhas fichas, como eu falei, e tem muitas evidências da antropologia, da psicologia, da sociologia, que dão sinais para a gente de que os nossos ancestrais realmente colocaram em prática saber cuidar uns dos outros, porque isso era essencial para se manter vivo, né? Para sobreviver. Então, a pedagogia da cooperação, como eu falei agora há pouco, quando tira as cascas e a gente tem espaço para ir para o que é essencial, a gente começa a cuidar do que a gente precisa para continuar conectado e continuar vivo enquanto grupo. E aí vale falar dos conflitos, vale falar do que não gosta, vale falar da ansiedade, vale falar das frustrações, porque o ambiente vai permitir. Então, é bom trazer isso para não achar que a gente está vivendo estou propondo uma experiência que é integralmente paz e amor, vamos dizer assim. Pelo contrário, criar ambientes colaborativos também pressupõe que conflitos venham à tona, e aí vai. Então, saber cultivar. E a 7ª e última prática é celebrar o vencer. Isso é o que está no centro da pedagogia. E como a Gabi me perguntou, é o vencer com S mesmo. É vencer, é ser quem você é. É o Roberto encontrar um espaço, um território, uma comunidade que ele pode ser quem ele é. Ele pode mostrar a sua vulnerabilidade, ele pode demonstrar os seus medos, ele pode demonstrar suas competências, ele pode demonstrar o que ele é muito bom, que ele sabe fazer muito bem. Ele pode sinalizar quando ele está precisando aprender alguma coisa. Porque se o ambiente foi cultivado, eu tenho espaço para fazer isso. Então, na 7ª prática, a gente finaliza com uma celebração. E a celebração pode ser feita de N formas, né? Pode ser feita com uma apreciação, pode ser feita com uma dança circular muito festiva, pode ser uma celebração com abraços, pode ser uma celebração de diferentes formas. E aqui o que está no centro é o saber celebrar. Essa é o que a gente experimenta nesse final de processo, e quando a gente conclui a 7ª prática da pedagogia, a gente fica pronto para reinaugurar um novo ciclo, retomando a primeira prática, o contato num outro momento, para ir para um nível mais refinado, para ir para um nível mais profundo de algo que aquele grupo esteja disposto a viver. Então, eu acho que eu finalizo aqui. Espero ter cuidado do tempo, como a Juliana me alertou e a Gabi também. E estou pronto para continuar conversando com vocês. Nossa, que delícia! Que coisa boa poder assistir esse percurso. Que coisa boa poder ir conectando essa trilha de aprendizagem, né? A gente começou lá olhando o mundo, a gente como humanidade, fomos para uma aprendizagem individual, para essa aprendizagem em ambientes complexos, e aí coroando com a tua contribuição em relação a aprender juntos, né? E estando juntos e tirando um pouco essas cascas, essas placas de necessidade da gente saber o caminho, controlar o caminho dos outros, arrastar as pessoas, ter que ter todas as respostas, é muito opressor, né? E nesse campo das práticas de saúde e segurança, que é um campo ultra especializado, é muito fácil a gente cair nesse lugar de precisar ser um herói solitário, de achar que você tem que sozinho com a sua máquina de calcular, né, dar conta de situações complexas, né? Então, para problemas complexos,
aprendizagens complexas, e a inteligência coletiva nos leva aí para esse lugar, né? Então, eu queria, Roberto, que você pudesse falar um pouquinho para nós como que tem sido a tua experiência dentro das empresas com essa proposição, com essa jornada, né? O que você vem percebendo e aprendendo aí sobre como dentro das empresas as pessoas voltam para os ambientes ali do quadradinho, cada um no seu quadrado, depois de viver essa aprendizagem em grupo. Eu tenho, Juliana, experiências muito incríveis, assim, né? Que para um consultor eu costumo brincar que é como ganhar um Oscar, né? É como ganhar um Oscar. Tem. Bom, em Minas Gerais, assim, ó, eu acho que as pessoas nas empresas, assim, nas corporações, assim, mais conectadas, eu sinto que as pessoas, a necessidade de ser feliz tem sido cada vez menos adiada, né? Acho que os mais antigos, assim, adiavam essa possibilidade de ser feliz no trabalho, e tem uma galera que não tem tempo para adiar isso, então, ou é feliz ou então tchau, né? Então, as organizações, cada vez mais, as pessoas têm pensado nesse espaço e nesse lugar que eu também possa ser feliz, né? Que eu realize um projeto, uma ação que tenha conexão com o meu propósito de vida também, né? Além do propósito da organização. Então, a pedagogia da cooperação, como ela tem ela entrega para o grupo, né? Como eu falei, assim, não é um consultor, um mega consultor experiente e tal, que chega lá e diz, gente, olha, o problema é esse, façam isso, isso e isso, né? É uma inversão, né? Tipo assim, gente, nós temos esse problema, ok, vamos criar um ambiente para a gente investigar e ganhar clareza sobre esses problemas, sobre esses desafios, e juntos encontrar soluções para eles, né? Então, Legal. eu adoro, assim, quando eu chego numa organização e eu ouço, né? Cara, aquele projeto está andando, aquilo impactou demais as pessoas. Cara, aquilo que você usou, aquela expressão que você usou no trabalho, a gente está usando lá, entende? Uhum. Então, um dia desse eu ouvi de um gestor, que eu uso muito a expressão vestiário, né? Então, quando o grupo está processando uma experiência, eu gosto dessa metáfora de ir para um vestiário, né? É como um time que vai conversar sobre como vai continuar jogando, né? Então, vamos fazer um vestiário, né? E esse grupo especialmente mergulhou nessa história do vestiário. E aí eles conseguiram mudar na empresa o nome sala de reuniões, eles colocaram o nome vestiário, tiraram sala de reuniões e colocaram vestiário. Isso para mim Que é incrível. incrível, assim, é como ganhar um Oscar, né? Como eu falei, cara, é incrível isso, né? Então, putz, cada vez eu vejo mais espaço, Juliana, para as metodologias ativas. Eu acho que o projeto Sim, Cooperação tem a ver com isso. O projeto não, a pedagogia da cooperação e o que o projeto faz também, né? sim, Então, acho que é isso, assim, é criar esse sim. ambiente, né? Que incrível. E sim, as metodologias ativas, as pessoas no centro, né? Eu acho que a pedagogia da cooperação, apesar dela ter o nome pedagogia, ela engloba pedagogia, andragogia, eutagogia, né? E a gente se dá as mãos para desbravar juntos as práticas de aprender a aprender. Acho isso Sim. fantástico. É o pessoal que participou do Safety Lab presencial, dos 4 que a gente fez, a gente praticou o Word Café, que é uma das práticas que vocês usam também, e a gente joga, apareceu até no vídeo, um jogo cooperativo que eu aprendi com vocês, que é o jogo caórdico, né, que é aquele que a gente vai jogando as coisas, vai Tá. colocando vários objetos sendo jogados, então também é uma maneira da gente sair do cabeção, né, de um espaço de aprendizagem excessivamente racional e botar o corpo no jogo, né, Roberto? Botar o corpo na Sim, aprendizagem. sim, sim. É disso que eu falava anteriormente com o meu exemplo lá do chimarrão, né? Assim, que seja uma experiência viva e real, né? Então, Sim, como essa pessoa que está sendo lançada para o alto lá no paraquedas, né? Imagina, assim, como esse cara que está segurando lá o paraquedas para a pessoa voltar e ela está lá com a mão firme lá para segurar, né? Então, essa sim. experiência real que eu acho interessante provocar as pessoas, né?
Sim, então, de certa maneira, a gente traz o corpo para o aprendizado, a gente traz a experiência para o aprendizado, a gente traz o não saber para o aprendizado, né? Que é algo extremamente desafiador nesse Sim. campo tão técnico, tem tanta resposta, tem tanta gente sabida nesse ambiente, mas quando a gente chega com o trabalhador, a pessoa, o operador diante do risco e diante da situação de trabalho complexa, muitas vezes com a qual ele lida ali no dia a dia, a gente não dá espaço para ele não saber, para ele fazer Sim. perguntas, para ele questionar, para ele propor e sugerir e colaborar dentro de um trabalho de melhoria do seu processo, do seu ambiente, do seu equipamento. Então, eu acho que a tua contribuição aqui ela é muito valiosa, porque ela traz desse universo da cooperação alguns caminhos. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui tiveram muitos insights e muitas ideias sobre inteligência coletiva, sobre conectar pessoas para construir caminhos, e a gente sair um pouco desse lugar de que nós temos que dar todas as respostas e construir o caminho para elas, Sim. mas a gente compartilha essa pergunta juntos, né, Roberto? Sim. Muito grata pela tua participação. A gente tem vários comentários no chat, vou te convidar para olhar lá. Temos pessoas de outros países também no chat comentando, compartilhando. O pessoal adorou o teu exemplo do chimarrão e fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito, muito grata. Eu tenho certeza que os nossos prevencionistas vão sair daqui hoje com outro olhar sobre o que é co-criar soluções em grupo. Muito grata, Roberto. Ok. Juliana e Gabi, gratidão aí pelo apoio de vocês, espero ter contribuído com a turma e boa continuidade aí para o evento. Parabéns, tá? Grata, Roberto. Um abração para você.